reconhecendo a paternidade divina. Nós estamos reconhecendo que nós precisamos nos preparar para nos tornarmos cartas vivas de Deus, cartas vivas do Pai, aonde nós nos encontrarmos. Então, essa grande trajetória do espírito, do átomo ao arcanjo, é exatamente para o reconhecimento da paternidade divina, e quando nós reconhecemos o Pai como aquele que merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho, nós estamos nos desmaterializando, ou seja, nós estamos nos desapegando da vida material e estamos buscando o desabrochar das potencialidades do espírito. E também nós estamos ampliando o sentido de felicidade, porque quando nós ainda estamos com a consciência adormecida, ou quando nós não temos o interesse de, através do autodescobrimento, através da reforma íntima, nós buscarmos a lei divina, nós estamos abrindo mão do sentido verdadeiro da felicidade, que é servir. Não é à toa que a nossa doutrina tem como lema: fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque exatamente a caridade, a prática da caridade, a prática do amor faz com que nós tenhamos o sentido da felicidade verdadeira, o sentido da felicidade relativa. Nós sabemos que a felicidade absoluta não ainda nos é permitido, porque como nós vivemos num mundo de provas e expiações, em que temos muitas perdas, muitos sofrimentos, muitas dificuldades, então, logicamente, que essas dificuldades fazem com que nós não consigamos ter uma felicidade total, uma felicidade plena. Mas a felicidade relativa é possível, porque quando nós começamos a nos aproximarmos da paternidade divina, quando nós começamos a nos preparar para nos libertarmos do homem velho, assumindo a postura do homem novo, nós estaremos construindo a nossa felicidade relativa, entendendo que a vida é servir, que nós temos que direcionar a nossa vida para servir, para nos colocar à disposição daqueles que necessitam. E aí vem a questão do porquê amar o próximo. Então, para nós sermos felizes, nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar, reconhecendo-o como o Pai Celestial, aquele ser misericordioso que não nos castiga, que apenas corrige e nos educa através das provas e expiações, e também nos mostrando que para amá-lo precisamos amar o nosso próximo. Por quê? Porque Deus, ele ainda está muito distante de nós. Por exemplo, Jesus, os espíritos puros que estão na condição de co-criadores do universo, eles compreendem Deus na sua maior totalidade. Mas nós, que ainda somos aprendizes, que ainda estamos a caminho, nós ainda não entendemos. Então, para que nós possamos nos aproximar da compreensão de que é Deus, nós precisamos amar o próximo. Por quê? Porque cada um de nós tem na sua essência uma partícula divina. Então, existe uma passagem do Antigo Testamento que nos fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Não significa imagem e semelhança externa, não significa imagem e semelhança corporal. É imagem e semelhança do ponto de vista de energia, de elemento energético que irá se especializando, irá se assumindo uma posição de angelitude até chegar a uma condição de espírito puro, de pureza espiritual. Então, nós somos seres lucigênicos. Mesmo aquele indivíduo que está lá no umbral denso, que está nas trevas, ele tem uma luz dentro dele que ele não sabe, que ele ainda não permitiu que essa luz desabrochasse, mas ele também tem a luz. Ele também é um ser lucigênico. E, por saber disso, os protetores espirituais constantemente abandonam, né, ou saem temporariamente daquela condição de habitantes das esferas resplandecentes, de habitantes das colônias espirituais equilibrados, e descem as furnas umbralinas, descem as regiões de muito sofrimento para acolher e orientar aqueles companheiros que lá se encontram. Então, quando
nós entendemos o próximo como essa partícula divina, como esse ser que tem no seu contexto a partícula de Deus, nós desenvolvemos a empatia e a solidariedade em relação ao nosso próximo. E aí vem aquela questão que nós falamos anteriormente, quando nós conseguimos entender dessa forma, nós estamos buscando a felicidade relativa, quer dizer, a felicidade de servir, a felicidade de nos colocarmos à disposição do outro para ajudá-lo naquilo que for necessário. E aí também nós vamos ampliar o sentido de família. Nós ainda, como somos espíritas imperfeitos, espíritos imperfeitos, nós geralmente valorizamos mais a nossa família consanguínea, né? Então, as pessoas da nossa família, os nossos irmãos consanguíneos, as nossas mães, os nossos pais, merecem da nossa parte maior atenção. Mas, conforme nós vamos nos colocando como seres lucigênicos, entendendo a necessidade de amar o próximo, nós vamos também ampliando o sentido de família, entendendo que a família é universal. E aí a gente está lembrando uma passagem de André Luiz, quando André Luiz retorna à sua residência, né, para rever os seus familiares, e ele verifica que a sua esposa casou novamente, que as suas filhas não lembram dele, que a maioria dos companheiros que lá se encontram realizam comentários desairosos em relação a ele, né, como se já tivesse o esquecido há muito tempo. Ele leva um impacto e fica com ciúmes do novo esposo da sua companheira, daquela que foi sua esposa enquanto ele estava encarnado. Mas, logo em seguida, ele faz uma reflexão e ele percebe que ele não podia mais ter aquele apego excessivo àquelas pessoas, porque ele esteve trabalhando nas câmaras de retificação e os seus familiares são agora aqueles companheiros das câmaras de retificação. São aqueles companheiros que estão ali ligados, né, aqueles grupos de espíritos necessitados que ele está ajudando. Então, aí, quando você faz isso, você começa a combater o egoísmo, a vaidade, o orgulho que existe dentro de cada um de nós. Qual é o prejuízo do egoísmo? O prejuízo do egoísmo é a ausência total de empatia e de solidariedade em relação ao próximo. Então, aquele momento em que a nossa consciência ainda está em estado latente e nós não conseguimos despertá-la. O que é a vaidade? A vaidade é aquela posição narcisista e aquele apego excessivo à vida material, aquele apego aos prazeres da vida terrena, ao nosso corpo físico. Então, a gente sabe, claro, que a gente não está condenando a pessoa que tem aí a sua prática na academia, que faz cirurgia plástica, mas a gente vê que tem pessoas que exageram um pouco, porque a pessoa já tem um corpo já belo, mas aí fica fazendo plástica, querendo buscar uma beleza eterna, querendo manter uma juventude eterna que a gente sabe que é impossível. Então, a gente vê algumas pessoas que foram muito belas quando estavam jovens e depois retardam o envelhecimento, mas é impossível não assumirmos ou não envelhecermos. Nós não temos ainda capacidade para isso. O elixir da juventude não existe. Então, algumas pessoas do meio artístico, enfim, a pessoa que tem recurso, às vezes fica querendo retardar a velhice, mas isso é impossível. Por quê? Porque o indivíduo ainda tem o centro na sua beleza física. E o orgulho é aquela situação em que você assume uma posição de preconceito em relação ao outro e uma posição de falsa superioridade. Bem, quando, então, nós fazemos esse entendimento, quando nós introjetamos a lei divina em nós, quando nós fazemos, através do autodescobrimento, da nossa reforma íntima, uma reflexão para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós começamos a diminuir e nos afastar do egoísmo, da vaidade, do orgulho e adotamos a beneficência, a indulgência e a humildade. O benefício ou a adoção da beneficência nos faz
termos empatia e termos solidariedade com os nossos irmãos. Então, nós nos tornamos pessoas mais compreensivas, nós não condenamos ninguém, nós temos mais cuidado com o julgamento indevido, nós temos cuidado de não ofender o outro, não usar a verdade como uma arma para ferir ninguém. Então, isso é atitude de beneficência. A indulgência nos leva a uma atitude de altruísmo, ou seja, uma atitude de você ajudar o outro sem cobrar nada, sem querer elogios, sem querer receber algum tipo de recompensa, tanto material como espiritual, pelo bem que você executa. E a humildade é aquela mãe de todas as virtudes, que nos deixa claro que todos nós somos iguais perante Deus. Então, esse entendimento, com o tempo, quando o mundo de regeneração chegar efetivamente, ele está chegando, mas a gente sabe que ainda está muito no início, nós iremos ter uma mudança nas leis humanas e a lei divina vai permear as nossas leis civis, as nossas leis terrenas. E aí nós vamos aproveitar a oportunidade, fazer assim um comentário rápido a respeito de algumas leis que ao longo do tempo foram mudando, até mesmo por causa da presença da lei divina nas nossas existências, na nossa sociedade. Então, a primeira é a lei civil de Moisés. Então, nós sabemos que Moisés ele trouxe a primeira revelação, ele trouxe a lei dos 10 mandamentos, mas como o povo hebreu, naquele momento, era muito arraigado na indisciplina, na intolerância, na falta de entendimento, ele foi obrigado a estabelecer leis rígidas para impor uma situação mais definida em relação às atitudes dos companheiros. E aí a gente destacou algumas, que foi o não evocar os mortos, que a gente sabe que isso hoje, com o advento do Consolador Prometido, isso foi relegado, foi refutado. Já naquela época, Jesus, quando ele teve aquela passagem no Monte Tábor, em que Jesus se transfigurou perispiritualmente e houve a materialização de Moisés e de Elias, já naquele momento essa lei foi revogada. Mas como o dogmatismo católico, o dogmatismo das religiões impuseram essa situação, né? Nós verificamos que houve essa mudança, principalmente a partir do Consolador Prometido. Uma outra coisa é aquele apedrejar as mulheres adúlteras, né? Que foi, depois Jesus também colocou isso por terra. E a lei de Italião, que também foi revogada por Jesus. Então, vocês vejam que eram leis humanas que foram aperfeiçoadas com o tempo e houve o quê? A entrada ou a conscientização da necessidade da lei divina que Jesus trouxe. Então, Jesus, naquela passagem da mulher adúltera, né, ele falou, aquele que estiver sem pecado, tira a primeira pedra. Por quê? Porque Jesus, como caminho, verdade e vida, ele trouxe para nós o conhecimento mais pleno, mais profundo da lei divina, ele nos mostrou a necessidade do perdão. A lei de Italião também foi revogada quando ele fala: amai os vossos inimigos, reconciliai-os com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho, e senão o juiz irá procurá-lo. Então, essas questões foram estabelecidas. E até mesmo na lei humana do século XIX, né, falando assim, mais próximo, né, a gente teve a primeira Constituição brasileira, que, se não me engano, foi promulgada por Dom Pedro I em 1824, se não me engano. Eu não sei exatamente a data, mas me parece que foi 1824. O que a Constituição nos falava naquela ocasião? A primeira Constituição, que os homens, com um determinado quantitativo de bens materiais, com um determinado quantitativo de salário, de rendimentos, que podiam votar. Não podiam votar os pobres,
as mulheres e os negros. Os negros, naquela época, ainda eram escravos. Então, os escravos, as mulheres e os pobres não podiam votar. E aí o tempo foi passando, em 1931, né, com o advento de uma Constituição nova, as mulheres já puderam votar e foi avançando até que chegarmos na Constituição Cidadã de 1988, que todos têm direito de voto, em que todos têm os mesmos direitos. Ainda que isso não seja colocado na prática, mas pelo menos já há essa ideia de que isso é o correto. Então, um dia, no mundo regenerado, a lei divina ela vai permear, ela vai penetrar mais profundamente as constituições do mundo inteiro. E aí talvez até haja uma Constituição única, que é aquela que é a necessária. A gente vê também nos Estados Unidos, existe a 13ª emenda, que é um resquício da época da escravidão, na qual os trabalhos forçados dos presidiários eles são considerados uma coisa normal. Ainda existe até hoje. E como a maioria dos presidiários são negros, então a gente vê que muitos negros que são presidiários estão ali trabalhando gratuitamente para o governo em troca de alimento. E a gente vê que hoje, com o avanço dessa luta pelos direitos civis, vidas negras importam, isso aí, com o tempo, será mudado. Então, vocês vejam que a lei humana ela vai mudando e a lei divina ela vai permeando todo esse processo. Então, um dia, quando o nosso mundo estiver regenerado, nós vamos ter uma Constituição totalmente baseada na lei divina, em que os 10 mandamentos serão a chave para todas as questões que são pertinentes às constituições do mundo. Então, a gente sabe também que tem aquele discurso, mas o Estado é laico e você não pode misturar política com religião. Mas acontece que os 10 mandamentos, a lei de amor estabelecida por Jesus, elas não têm nada de religião. É uma filosofia de amor, uma filosofia de perdão, de envolvimento que é necessário e futuramente nós teremos isso. E por que nesse momento estamos tendo esse sofrimento generalizado no mundo com essa pandemia e virão outras? Não tenhamos dúvida que a vacina ela vai atenuar um pouco, mas virão outras, daqui para frente nós teremos outras pandemias. Por quê? Porque nós estamos destruindo o nosso planeta, nós estamos destruindo os mares, os vírus e bactérias estão avançando e nós estamos agora colhendo as consequências dos nossos equívocos. Então, esse sofrimento generalizado provocado pelas pandemias, essa que está instalada e outras que virão, outras catástrofes virão, elas se dão por quê? Porque é necessário que nós sejamos empurrados pelo sofrimento para a regeneração. A gente sabe que muita gente vai ficar igualzinho antes da pandemia. Não vai mudar nada, vai continuar egoísta, vai falar, não tem nada com isso, eu não tive problema, não perdi ninguém, então vou continuar bebendo, usando drogas, usando tudo que eu quero. Mas a gente sabe que 1% da população planetária vai ter algum tipo de reflexão. Em todos os segmentos religiosos, nós, nos companheiros protestantes, nos católicos, nos umbandistas, em todos aqueles, ou mesmo aquela pessoa que não tem religião nenhuma, mas que tem um pensamento progressista, vai tirar alguma lição dessa pandemia. E, aos poucos, essa porcentagem irá avançando e um dia chegaremos no momento em que estamos falando, em que nós teremos consciência da lei divina e vamos fazer leis mais justas, mais igualitárias, que acabarão com as dificuldades do nosso planeta. Então, eu queria então contar uma historinha para vocês. O nosso tempo já está chegando ao final. A gente combinou com o Alexandre e falaríamos durante 30 minutos. Tá? Então, nós temos alguns minutos para concluirmos o nosso estudo. Uma situação interessante, que aconteceu com Gandhi. Passou um carro aqui agora, não sei se vocês ouviram. Então, uma situação interessante que aconteceu com Gandhi. Então, Gandhi estava naquele momento
de libertação da Índia. A Índia, né, estava atravessando aquele momento de buscar a independência, e aí Gandhi foi chamado à Inglaterra para conversar com as autoridades inglesas. E aí ele estava em Londres, estava passeando, né, acompanhado por uma comitiva, e ele parou em frente a uma joalheria. E aí ele ficou ali observando, admirando. Aí uma pessoa da comitiva, um inglês, né, lá do governo, olhou para ele e falou assim: Gandhi, você gostaria de escolher aqui uma joia? Você pode escolher que nós damos para você. Você pode pegar a joia mais cara que tem aí na joalheria, que nós teremos um imenso prazer de te ofertar como presente. Aí o Gandhi falou: não quero joia nenhuma dessa joalheria. Aí o companheiro não entendeu. Eu falei assim: mas então por que você está admirando tanto? Ele falou: eu estou admirando porque eu estou admirando a beleza da joia, mas eu não preciso mais da riqueza que ela vai me proporcionar. A riqueza que eu tenho é a riqueza do espírito, é a riqueza da alma. Essa riqueza que a joia vai me proporcionar, eu não quero mais, eu não preciso mais dela. Então, meus irmãos, essa história de Gandhi nos reporta o seguinte: um dia nós teremos esse mesmo desprendimento. Logicamente, se fosse um de nós, a gente talvez não conseguisse, né? Me dá uma pérolazinha aí, me dá um diamantezinho para comprar um apartamento e tal. Mas um dia nós teremos esse desprendimento. Tanto é que vocês vejam que algumas pessoas encontram dinheiro na rua de 2.000, 5.000 reais e devolvem, né? Ainda são poucas pessoas que fazem isso, mas já existem pessoas capazes desse desprendimento. Então, nós temos que procurar fazer isso. Por quê? Porque Jesus ele nos prometeu algo muito importante, que é o advento do Consolador prometido por Jesus. Não significa também que o advento do Consolador prometido nos levará a uma disputa ideológica para ver qual é a religião que vai predominar, qual é o pensamento que vai ser hegemônico. Nós lemos um livro recentemente de Manuel Filomeno de Miranda, Amanhecer de uma Nova Era, e ele vem publicando obras, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e outras obras que ele tem publicado mais recentemente, falando sobre a regeneração. Então, ele fala que, quando Jesus nos diz que haverá um só rebanho para um só pastor, não significa que vai haver uma única religião, que vai haver uma religião predominante. Significa que todas as religiões conviverão pacificamente. Todas as religiões se respeitarão e algo que ainda existe no nosso mundo, que é extremamente complexo, que é a intolerância religiosa, vai desaparecer. Por quê? Porque qual foi aquilo que a doutrina espírita trouxe para nós de novidade? Na verdade, ela resgatou ensinamentos do cristianismo primitivo que, ao longo do tempo, foram deixados de lado. Resgatou a fé raciocinada. Então, a crença em Deus, né, a primeira pergunta que deu o Livro dos Espíritos é: que é Deus? Então, nós vemos que, nesse caminho, nós deixamos de entender Deus como aquele velhinho de barba sentado num trono, né? Nós também entendemos que somos imortais. Então, quando nós temos a perda de um ente querido, alguém desencarna, nós sabemos que ficaremos tristes, iremos chorar, mas que aquela pessoa não está morta. Aquela pessoa apenas se transformou e passou para um outro plano. Temos também a reencarnação, que é um ato de misericórdia de Deus. A pluralidade dos mundos habitados, que nos fala que no universo existem vários planetas, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados, mundos ditosos, mundos celestiais. E a comunicabilidade dos espíritos nos mostrando que estamos constantemente cercados por uma multidão de testemunhos invisíveis. Então, meus irmãos, esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, futuramente, de acordo com Manuel Filomeno de Miranda, serão aceitos por todos os religiosos. Todas as religiões que hoje rejeitam mediunidade, reencarnação, irão aceitá-las como princípio básico e teremos um pensamento religioso mais harmônico, em que a intolerância deixará de existir. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Jesus nos abençoe e passa a palavra ao Sérgio ou a Sônia para eles darem continuidade aos nossos trabalhos.
Muito obrigado pela atenção. Bom, gente, boa tarde a todos, né? Então, nós vamos finalizar a primeira parte, né, que é a palestra. Vamos dar um intervalozinho, daqui a pouquinho nós temos o Simped com o Manuel Messias, né, que vai falar sobre a segunda parte do livro do Leon Denis, O Problema do Ser do Destino da Dor. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês possam participar também aí da reunião das 18 horas, tá bom? Então, eu vou pedir a Soninha para fazer a prece final. Ativa o som, Sônia. Então, vamos fechar os olhos. Vamos em união de pensamentos, agradecer a Deus. Agradecer a Deus a oportunidade de estar conhecendo. Sônia. Soninha, Oi, o teu som está falhando. Eu vou fazer a prece. Está falhando. Tá bom? Vou fazer. Deixa que eu faço. Pode ser Tá dando para ouvir, não, Sônia. Deixa eu Sônia, eu vou fazer a prece. Deixa que eu faço. Então, vamos lá. Gente, então vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar assim. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, agradecidos por tua companhia, pela companhia desses amigos que nos acompanham nessa jornada, por não estarmos hoje reunidos em nossa casa, como de costume, mas ainda com a oportunidade de nos reunirmos nessa forma digital. Agradecidos, Senhor, te pedimos que ore por nós, pelos nossos corações, que ainda atordoados pela essa doença, que no momento ainda não temos a vacina, mas com a sua misericórdia infinita, sabemos que está breve a chegada dela. Te pedimos, Jesus, que ore pelos nossos governantes, ore por essas pessoas que estão no leito dos hospitais, acamados em função dessa pandemia, e aos médicos também, que estão de frente para essa doença. Que eles possam todos, Senhor, receber a tua bênção, a tua paz e o teu amor. Graças a Deus, que assim seja. Então, gente, foi um prazer. Está me escutando? Só um minutinho. Está me escutando? Tô. Sim. Eu só cheguei agora porque eu estou conversando com a Maria do Amauri, que a mãe dela está desencarnando, tá? Fica aqui, mas ela estava conversando comigo, ela me deu maior apoio, me dá maior apoio ainda, agora é a vez dela, por isso que eu atrasei, Serginho. Tá bom? Não foi, Sem tava problema. farra, não, tá bom. Não estava bebendo, não. Ela estava conversando comigo, falando que a mãe dela está desencarnando. Tá bom? Ok, sem problema. Gente, então fica aí o nosso convite para daqui a pouquinho a gente voltar aí, tá bom? Fiquem com Deus aí e uma Tchau, vou daqui a pouco. boa tarde para vocês.